de destaque em sustentabilidade e com medidas de preservação também ao meio ambiente. Mas o Estado também se destaca em outras ações de transição energética. Claro que a Superintendência do Meio Ambiente acompanha essas ações de perto e para conversar sobre esse e outros assuntos, está conosco o Superintendente da SEMASSE, Carlos Alberto Mendes. Bom dia para você, Carlos Alberto. Bom dia, Nonato, bom dia, Yuri, todos os ouvintes aqui da Band News FM, um prazer estar aqui com vocês. Tá falando pro Nonato aqui que acompanho ele desde criança do Barra Pesada. Então foi desde tô tendo 3 meses. Poucos anos, né? Não, eu brincando ontem, eu encontrei com uma senhora e ela já idosa aqui na saída da TV, ele disse: Nonato, desde criança que eu acompanho você. Eu digo, tá. Aí a menina que é comigo, depois que ela saiu, disse: Nonato, pela idade dela, tu já tem mais de 100 anos, 122. Mas vamos falar aqui do avanço do hub de hidrogênio, do complexo do PECEM, que promete, pelo menos, transformar a economia do Estado. Quais são os principais desafios regulatórios e ambientais também para viabilizar o projeto? Renato, o governo do Estado foi muito feliz no planejamento do hub como um todo. Nós fizemos o licenciamento de toda a área da ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, para receber essas plantas de hidrogênio. E então a gente já saiu na frente, porque nós licenciamos toda a área para que as empresas só pudessem vir já solicitar a segunda etapa, que era a construção. Semana passada nós tivemos uma reunião com a Fortescue, que é aquela gigante australiana. É um dos processos que estão mais avançados, de projeto mesmo executivo. Eles têm uma perspectiva de começar no próximo ano. Eles já começaram alguma supressão vegetal, basicamente alguma coisa relacionada à sondagem, para alimentar informações para o projeto. Mas são mais de 5 bi de dólares de investimento só dessa empresa. Nós temos outro projeto bem avançado, que é a Casa dos Ventos. A Casa dos Ventos, que é uma empresa cearense. Então, assim, há todo um conjunto de empresas que estão trabalhando. Eu até li uma coluna essa semana, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, porque eles precisam desenvolver esses projetos. Hoje, qual seria o maior gargalo? O Estado do Ceará tem uma limitação quanto ao escoamento dessa energia, mas já está sendo feito um projeto, por uma dessas empresas, inclusive, de uma nova subestação no PECEM, a PECEM 3. Lá já existem 2 subestações de energia. Então, esse hoje é o maior desafio dentre outros, obviamente, né, de regulação internacional do produto, mas o Estado do Ceará fez sua parte. Nós fizemos essa regulação ambiental, foi a primeira norma do Brasil que regulamentou o hidrogênio verde. O licenciamento, fomos a primeira licença de instalação, enfim, está muito bem estruturado todo o planejamento que foi feito pelo governo do Estado. A fiscalização ambiental é uma outra frente importante da SEMASSE. Estou lembrando aqui que em 2024 foram lavrados 1.377 autos de infração, mais de 3.000 ocorrências que foram atendidas. Quais são os principais problemas ambientais que são notificados, identificados no Estado, e como é que a SEMASSE vem atuando para combatê-los? Foram bons números do ano passado, considerando assim, a nossa equipe, uma equipe pequena, limitada, no aspecto de quantitativo, né? Uma equipe extremamente qualificada, mas com poucos fiscais. Mas assim, a gente tem diversas demandas. A gente tem muita demanda do próprio Ministério Público, hoje é o principal demandante, então são diversos tipos que você imaginar de fiscalização que eles nos demandam. Mas a área de mineração é uma área muito recorrente, desmatamentos ilegais, construções irregulares em áreas de preservação permanente, lançamento de esgoto, de efluente também sem tratamento. Essas são as principais fiscalizações, assim, de denúncias que nós recebemos. Então, o ano passado foi um ano muito positivo. Nós, inclusive, capacitamos a PM. A PM faz parte do Sistema Estadual do Meio Ambiente, através do Batalhão da Polícia Ambiental. E hoje, a polícia já está emitindo autos de infração, como se um fiscal ambiental fosse. Então, esse ano eles começaram a emitir, já foram, até ontem, foram 10 autos de infração. É um número pequeno, né, considerando o efetivo da polícia, mas é um bom número considerando que eles iniciaram agora esses autos. Então, só em 2025, para atualizar, nós já atendemos mais de 600 ocorrências, isso só a SEMASSE, e mais de 121 autos de infração já foram emitidos. Então, é muito trabalho para a nossa equipe, que todos os dias
estão em campo aí buscando e atendendo as demandas de diversos entes que nos cobram. Eu ia perguntar justamente dessa questão, né? A demanda ambiental cresce muito, também pela questão da visibilidade, né? Da pauta. Tá muito em voga agora, né? Essa questão. Como é que é a questão das equipes, né? Do crescimento dessa demanda, do direcionamento dessas equipes? Porque não é só em Fortaleza, né? A gente está falando aqui muito de Fortaleza, mas é no estado todo, né? A demanda. Quando a gente estava reestruturando todo o sistema, ainda no governo Camilo, e eu assumi lá a SEMASSE, a gente, assim, o mais fácil era pedir gente. Fiscal é o mais fácil, assim, é a solução mais penosa no aspecto econômico, né, de custo para o Estado, mas era a solução mais fácil. O que nós fizemos foram outras ações que ampliassem a nossa capacidade de fiscalizar, sem necessariamente a gente ter um aumento de efetivo, de quadro. Então, por exemplo, hoje, a gente utiliza muito geotecnologias, a gente utiliza desmatamentos do MAP Biomas, que nos dão alertas, né, de desmatamento, são muitos autos de infração. Aquela operação Mata Atlântica, que às vezes vocês aqui até anunciam, todos os autos de infração foram com base em alertas do MAP Biomas, e aí é feita uma parceria da SEMASSE com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, com a própria Polícia e o IBAMA, ações que foram feitas no Cariri de desmatamento ilegal. Então a gente usa de todas as ferramentas que possam ampliar a nossa capacidade, assim como trazer o batalhão da polícia para dentro do sistema. O estado do Ceará foi o terceiro estado do Brasil que fez isso. Tinha feito São Paulo e Santa Catarina. Hoje todo o Brasil já pode, porque houve uma mudança na Constituição. Mas trazer o batalhão da polícia foi o terceiro estado que fez, e a gente capacitou, mudou a lei estadual. Então nós temos, por exemplo, 30 fiscais de campo, SEMASSE, para atender o estado todo. E a polícia tem 270 homens. Então a gente amplia muito a nossa capacidade. Outra coisa que nós fizemos foi estimular os municípios para desenvolverem os seus órgãos ambientais. Porque aí você teria muito mais capacidade de atender na ponta pequenas infrações que estavam ocorrendo e que a gente não tinha essa capacidade de atender de imediato. Então, foi todo um trabalho que foi pensado para além de contratação. Lógico que também nós estamos com um concurso público que foi homologado, então que precisa necessariamente. Aproveitando logo aqui a mensagem que muita gente está mandando desde falando, cedo, chamamento, tudo, aí já entra aí nessa demanda aí do pessoal. Eu tive uma reunião com o Chagas, Chagas é o secretário-chefe da Casa Civil, que foi ex-colega de vocês aqui no sistema de Jangadeiro. Então, pedindo a nomeação desse pessoal, nós fizemos um concurso inicial para 17 pessoas. Já tivemos 2 vacâncias, então é possível, ainda estou esperando essa autorização do governador, é possível que a gente, enfim, o governador deverá anunciar, mas está muito próximo de que nós possamos já nomear 19 pessoas. Então, 17 inicial, que já estava previsto no concurso, e mais 2 pessoas do quadro do cadastro de reserva. Então, essa é a nossa perspectiva. Está mais próximo, mas vou deixar que o governador anuncie. Interessante, o Rodrigo Bastos está falando aqui que a limitação do Estado que o senhor falou se dá pela falta de efetivo para executar a política pública ambiental. Não há motivo plausível pela demora da nomeação dos aprovados e o cadastro reserva do concurso de 2023? Qual é o prazo de validade? 2 anos, prorrogável por mais de 2 anos. Mas o interessante é justamente isso, né? Que hoje o poder público se vale muito da tecnologia justamente para poder contrabalancear essa questão da falta de efetivo, por exemplo, né? Usar o geolocalização para tentar fiscalizar, por exemplo, desmatamento ou então incêndio, né? Eu ia até entrar nessa questão, aproveitando, né, que o Donato falou isso. Tem muito também, eu acho que essa é uma demanda bacana da questão da própria educação, né, em relação à educação ambiental. A SEMASSE tem alguma parceria, até com os órgãos municipais, né? Parceria, por exemplo, com o produtor rural, com o construtor também, né? Em sentido dessa questão para... Às vezes a pessoa comete infração por não saber. Até né? para orientá-los, né? Por orientação, realmente. E era essa minha visão em relação a estimular os municípios a licenciarem. Assim, eu dizia muito isso. Olha, muitas vezes, mesmo a SEMASSE hoje sendo um órgão digital, você não precisa ir a SEMASSE para solicitar nenhum serviço nosso. Isso, às vezes, essa realidade ela não aparece para o interior, para o agricultor, para o pequeno agricultor.
E no município não, porque ele conhece o secretário, ele conhece o funcionário da secretaria, e aí é muito mais fácil ele ter acesso a essas informações. Eu também penso assim, muitas das infrações, elas são cometidas por desconhecimento da legislação. Nós fizemos, né, dentro desse processo que foi estimular os municípios a criarem os órgãos, foi capacitar os municípios. Nós fizemos encontros regionais na região norte, na região do Vale do Jaguaribe, região sul, em Fortaleza, que foram 2 ou 3 encontros. Capacitamos, assim, constantemente a gente capacita os municípios com o Sinaflor, que é um sistema nacional, é um sistema do IBAMA, mas que todo o país utiliza para fazer as autorizações de desmatamento. Então, assim, a gente tem feito isso. A educação ambiental, propriamente dita, Yuri, ela é feita hoje pela secretaria, pela SEMA, né? A secretária Vilma. É um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo e muito bem feito pela SEMA. Já foi uma atribuição nossa, mas depois que foi criada a secretaria, essas atribuições foram divididas e a política e a parte de educação ambiental e as unidades de conservação ficaram com a secretaria. Então, hoje, a SEMA se foca muito no licenciamento, no monitoramento, na fiscalização. E, em paralelo, a gente dá essa capacitação aos municípios, inclusive os novos gestores agora já nos procuraram pedindo, demandando novas capacitações, então a gente já está planejando para fazer ainda nesse primeiro semestre. Olha, Diana, eu só aproveitar aqui que a Diana está enchendo aqui concurso. do concurso. Ele já respondeu isso aí, mas tem uma colocação feita por Simões. Você citou que os policiais estão capacitados, ele bota entre aspas aqui. Então, profissionais da área ambiental que fizeram graduação, mestrado e doutorado vão ser substituídos por policiais capacitados. Ele não quis dizer isso não é? Olha, eu não quis dizer isso. O pessoal está doido pela vaga dele. É compreensível. O que eu quero dizer é que a fiscalização, é óbvio que você tem alguns trabalhos que necessitam de uma capacitação técnica, de um conhecimento específico de determinada área de graduação. Mas, às vezes, uma autuação que não demande isso, ela pode ser feita. Inclusive, tem fiscais em outros órgãos que são compostos, a fiscalização é por nível médio, pessoas que sequer têm uma formação. E, então, a nossa perspectiva, eu entendo as pessoas que cobram, mas foi de pensar no meio ambiente, pensar na sociedade, pensar nos impactos que são causados por infrações. Então, a nossa ideia foi de capacitar a polícia e que está fazendo um bom trabalho. E também um trabalho em parceria com a SEMASSE. Nós fornecemos para a polícia um sistema que nós desenvolvemos, a nossa tecnologia desenvolveu, onde eles emitem os autos dentro do nosso sistema. Então a gente vai acompanhando os autos. Os recursos da primeira instância são feitos pela SEMASSE, são analisados pela SEMASSE. Então, assim, a gente tem como acompanhar o trabalho da polícia. Então eu não desmereceria, porque eles estão fazendo um excelente trabalho. E mesmo antes deles fazerem isso, Nonato e a ouvinte, a polícia é um dos principais parceiros. Muitas vezes a gente não está num feriado, num domingo, e quem atende a demanda criminal é a polícia. Eles levam para uma delegacia. Então, já faziam um excelente trabalho. Queria voltar só para falar dessa questão da legislação. Eu acompanhei uma entrevista da ex-senadora Cátia Abreu, que ela foi presidente da CNA. E ela falou da questão da legislação, que tem às vezes na legislação é difícil de seguir. São muitos detalhes, sim, medidas, às vezes medida de janela, A legislação, realmente, para o pequeno produtor, é realmente difícil de seguir? Precisaria de uma atualização? Você, como superintendente, qual é a avaliação que você faz? Vou dividir em 2 perguntas a sua. Vou falar da legislação ambiental, depois vou falar da questão da agricultura. A legislação ambiental é complexa, ela é vasta e às vezes ela é conflitante. Porque eu penso justamente desses muitos detalhes. Né? Muito. Às vezes tem técnicos nossos que não conhecem toda a legislação, porque só você imaginar. Nós temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, editando resoluções. O CONAMA tem mais de 400 resoluções. O Estado do Ceará tem diversas resoluções do COEMA, que é o Conselho Estadual. Legislações estaduais, federais, legislações municipais. Então, é muita norma. Às vezes a gente fica batendo cabeça para dizer assim, e agora? O que é que a gente faz? Até hoje existe uma discussão no Supremo, só para vocês terem uma ideia, em relação ao Código Florestal e à Lei da Mata Atlântica. Tem um ponto que não foi resolvido. Mesmo o Supremo já tendo definido na ação de constitucionalidade do Código, diversas coisas que ele já definiu como constitucional e outras não, mas em relação à Mata Atlântica, o que é que deve ser considerado?
a lei da Mata Atlântica, que é uma lei anterior ao Código Florestal, o Código Florestal. Então, tem essa questão que está impactando em diversos estados. A gente não tanto, porque a gente tem uma porção pequena da Mata Atlântica. Agora eu vou falar da agricultura. Desde a época que nós assumimos, tanto as federações, a FETRAES, que é dos agricultores, a FAEC, que é dos maiores, eles nos cobravam um licenciamento mais simplificado para os agricultores. Então a gente criou, ajudou, na verdade, uma minuta de uma lei que foi aprovada na Assembleia, que simplificou muito o processo de licenciamento para a agricultura familiar. Uhum. Então, o pequeno agricultor ele consegue, no nosso site, emitir uma licença autodeclaratória, que é uma licença por adesão e compromisso. Essa licença é emitida praticamente na hora, poucas documentações são exigidas. Então, assim, hoje já está muito mais simples. Mas eu confesso para você que ainda é um desafio para o pequeno, mesmo ter acesso a essa tecnologia, né? Então, o que a gente tentou fazer foi nós fizemos uma grande capacitação com as EMATESs, porque eles têm a possibilidade de atender o agricultor ali e fazer uma ajuda, né, um atendimento imediato. Fizemos isso há 2 anos, assim que nós emitimos essa lei, né, que essa lei foi aprovada pela Assembleia. Então, muita coisa foi feita. Então, hoje a gente tem diversas licenças da agricultura familiar, os empréstimos que eles estavam proibidos de fazer junto ao Banco do Nordeste. Então, foi um grande avanço para o pessoal da agricultura, do agro, do pequeno agricultor familiar. Uhum. Tem mensagem aqui do nosso ouvinte, o Cláudio está fazendo aqui uma sugestão para o pessoal da Semácio. Intensificar a fiscalização na região da Caucaia. Ele está vendo o avanço dos empreendimentos imobiliários ali na área de mangue, né? Aí está sugerindo ali se está tudo dentro da norma, sugerindo aqui para o pessoal da SEMAS. Eu queria entrar aqui também noutra se ele puder mandar aí a localização, a gente manda uma equipe lá, tá? Se ele ainda dentro da entrevista, se ele puder mandar ou depois, você me passa. Tá certo, viu, Cláudio? Mandar aqui a localização, a gente encaminha para ele. Apesar que lá Caucaia tem órgão ambiental, tem um instituto, licencia, fiscaliza, mas assim, a gente avalia. Tem uns órgãos municipais, né, que você falou. Sobre esse centro de reabilitação de animais no Cariri, são justamente os animais recuperados do tráfico, da venda, como é que vai ser feita essa construção? Na verdade, a obra já começou, é uma obra muito importante, a gente lutou muito por essa obra, um investimento de 10 milhões, na verdade vai ser mais de 10, vai ser uns 12 milhões, iniciado, é um dos equipamentos mais modernos do Brasil. A gente pegou uma das melhores referências que existiam no Brasil, nós fomos em Minas, no Maranhão, que possui um grande equipamento. Hoje o estado do Ceará só possui um CETRAS, que funciona aqui em Fortaleza, Lima e Messejana, que é do IBAMA. E ele funciona em parceria com a SEMAS. A SEMAS faz o custeio de parte do que se investe no CETRAS. Nós fornecemos alimentos, ração, veterinários. E esse do Cariri será um equipamento exclusivo da SEMAS, do governo do estado. Então, inclusive com sede administrativa nossa. Então, a nossa perspectiva é que a gente consiga atender a toda a demanda do Centro-Sul e do Cariri de animais apreendidos, de devolução voluntária, enfim, de tráfico. Ainda é muito grande, né? Isso. Ainda é muito grande. A gente não tem noção de como isso é alimentado em feiras, aves, passeriformes de um modo geral, é a principal, as apreensões principais que nós fazemos aqui no estado. Nós contamos com alguns parceiros privados também, zoológicos, criadores comerciais, que também nos ajudaram durante muito tempo, nos ajudam, na verdade, até hoje. Ok. O comandante Genaro está lá no Maranhão perguntando, afinal, qual é a situação da Vila de Jericoacoara? Vila de Jeri. A Vila de Jeri é um desafio, assim, porque nós tínhamos o completo, né, domínio sobre o aspecto de licenciamento da região da vila. Mesmo quando foi criado o órgão ambiental municipal, o estado participava muito, porque lá é uma unidade de conservação, então as autorizações eles passavam pela SEMA, o órgão estadual que geria a unidade, mas depois que foi feito a concessão, o ICMBio passou a dar as autorizações, tudo que é dentro do parque. Na época, eu lembro que, alguns meses atrás, uma enxurrada de denúncias, a gente chegou a ter reunião com o ICMBio, com o IBAMA, mas, enfim, estava tudo autorizado por eles, a gente não tinha autonomia para chegar. Mesmo tendo com algumas irregularidades, vocês não podem atuar, não? Podemos. Aí, assim, nós teríamos que provar que houve irregularidade, mas o que tinha sido feito lá, a informação que nós tivemos, inclusive oficial do ICMBio, foi de que estava tudo licenciado. Então, todas aquelas intervenções dos acessos, do que tinha sido feito lá, estava licenciado.
Agora, eu penso que assim, ali é gerir a joia da coroa do estado do Ceará, né? Assim, as pessoas precisam entender que um turismo predatório vai acabar com tudo, né? Assim, então, esse aspecto ambiental deve ser pensado. Eu acho que tem que ser pensado uma política mais ampla em relação à ocupação ali de Jeri, né? Essa é a visão pessoal minha. Ok, a gente tem mais perguntas, Yuri, chegando? Não, Então a gente está encerrando, agradecendo aqui a sua vinda e sempre disponibilizando espaço para que você possa também dar informações. Continua a enchente de perguntas relacionadas ao concurso. Mas a entrevista vai ficar salva no YouTube do Jornal Jangadeiro. Qualquer dúvida em relação ao concurso, agora, ele já respondeu. Ele já respondeu. O que eu posso dizer é que em breve o governador vai anunciar a convocação do pessoal, a nomeação e convocação. Isso é tem uma indagação que breve. Aí eu vou ter, quando você trouxer o governador Elmano aqui. Obrigado a você pela vinda aqui. Obrigado, nada. Bom trabalho que você está fazendo à frente da CEMAS. Obrigado, abraço a você. Prazer lhe conhecer. Prazer, Yuri, e todos os ouvintes aqui da Band News. Abraço. São 10h20, 10h30 já.